Shabbat Shalom para todos. Podem sentar. Nós queremos agradecer aos nossos amigos internautas que estão conosco, participando dessa reunião. Shaharit. Lembrando que domingo, após o pôr do sol, acredito que 19 horas seria um bom horário, né? Bom horário, 19 horas, nós estaremos aqui, se Deus quiser, para a celebração de Sukkot, primeiro dia de Sukkot, ou da festa dos tabernáculos. Estaremos transmitindo também ao vivo esse serviço, esperamos que todos vocês estejam conosco. No domingo, 7 da noite, e na segunda-feira, pela manhã, o Shaharit também, do primeiro dia da festa de Sukkot. A nossa paraxá de hoje, Razino, ouvi, né? Ela começa com uma canção ali, acredito pela missão de Moisés, que Moisés estava ali concretizando a sua missão de introduzir o povo na terra prometida. E então é uma coisa interessante que sempre nós vamos encontrar canções, né? Vocês já notaram? Canções quase em todos os momentos de vitória, a travessia do Mar Vermelho. E nós vamos encontrar também na Brit Hadashah uma canção também ali, se não me engano, de Simão, não é? Quando ele pôde contemplar ao Messias, pôde ter Yeshua diante dele, também ele entoou uma canção. Então é normal nós encontrarmos na Bíblia canções sempre. Deixa eu ver se eu consigo, deixei meu celular lá. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês alguns exemplos dessas canções. Nós temos, inclusive, minutinhos. Nós teremos uma canção, se nós abrirmos aí a nossa Bíblia, em Isaías capítulo 26, Isaías 26, verso 1 e 2. Naquele dia se entoará este shir, este cântico, na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então a gente vê que essa canção é uma canção já para a vinda do Mashiach, de Yeshua, né? Quando todo o povo do Eterno poderá entrar com segurança naquela cidade, né? Então nós vamos encontrar sempre uma canção. Vamos ver aqui mais algum exemplo de canções.
Então, esse aqui no capítulo 26, nós vamos encontrar a canção de vitória final do nosso povo, né? Mas nós temos, nas praias do Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel entoaram uma shirá pela sua miraculosa libertação do exército do faraó. Nós temos uma outra canção em louvor ao poço de Miriam, que é abordada na porção Rucat. Os filhos de Israel entoam uma canção. E Moisés aqui ensina ao seu povo a canção de Razino no dia do seu falecimento. Quando Yehoshua lutou contra os Emoritas em Givon e o sol milagrosamente deteve seu curso, em benefício do exército judaico conquistador, Yehoshua cantou uma canção também. Devorá e Baraque compuseram uma canção quando Deus entregou os inimigos em suas mãos, incluindo o general cananita Sisrá para Chassofetim. Quando Hana deu à luz a Samuel, após ter sido estéril durante muitos anos, ela louvou a Deus com uma canção profética. Samuel capítulo 2. O rei Davi, no final da vida, compôs uma canção de agradecimento a Deus por tê-lo salvado de todos os seus inimigos. Segundo Samuel 22. O rei Salomão escreveu também uma canção, Shir Hashirim. A 10ª e mais bela canção será entoada pelo povo judeu quando Deus redimir do seu atual exílio. E aí nós temos essa canção aí, que eu já citei aí, de Isaías capítulo 26. Mas o que mais que nós vamos encontrar aqui, nessa canção, na letra dessa canção? Nós vamos encontrar aqui uma cobrança de Moisés, apresentando aí a justiça de Deus, porque todos os seus caminhos são justiça, Deus é fiel sem iniquidade, justo e reto é Ele. Esse é o verso 4. Quando pecam, fazem mal a eles mesmos e não a Deus, não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. Esta é a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. E assim, é assim que pagais ao eterno povo insensato e não inteligente? Então, Moisés cobra aqui, por tudo que Deus fez com Israel, Moisés cobra o agradecimento. Nós também não somos diferentes, vivemos uma época diferente, mas o povo é sempre o povo, não é? A gente tende a ser ingrato e não dar atenção verdadeiramente àquilo que Deus requer de nós. Falamos muitas vezes, explicamos e as pessoas nos fazem lembrar um trecho que é citado, que tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, não é? Vamos ver uma colocação disto, feita por Yeshua, nosso sábio, nosso rabino maior, nosso Messias. Ele fala que, eu sempre gosto de ler esse trecho, diz assim, capítulo 15 de Mateus,
E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Eu falava numa prédica anterior que se nós fizermos tudo o que for mandado, nós somos servos inúteis. Vamos pensar se nós não estamos fazendo. Às vezes nós não levamos a sério. Às vezes não. Por exemplo, hoje é Shabat. Aonde que é o nosso lugar no sábado? Onde é? O que Deus falou, gente? Lá em Levítico 23, que é o sábado, o que ele falou? Dia de Santa Convocação. Quando nós faltamos no Shabat sem um motivo justo, nós estamos pecando. Não estamos doentes, não estamos enfermos. Ou quando nós assumimos outros compromissos no Shabat. Por exemplo, tem uma festa de aniversário, tem uma festa de casamento no Shabat, a gente vai atender essa festa e não vem na congregação. Quer dizer, nós preferimos agradar as pessoas do que agradar a Deus. Então é isso que Deus reclama do seu povo. E nós não podemos dizer, não, mas isso aqui foi o povo de Israel lá no deserto. Hoje não, comigo não é assim. Não é? Será que não é? Então, eu peguei a questão do Shabat, mas tem N mandamentos que você não precisa transgredir, mas você transgride. Então, o nosso lugar, Shabat, é na congregação. Tem um motivo justo, tudo bem, aí sim. Uma enfermidade, você está fora, está viajando. Mas se nós estamos na nossa cidade, por que nós não estamos na congregação? Eu não sei quantos internautas estão conectados agora, mas até momentos atrás, tinha em torno de 160. 160 estão ligados na internet, mas não significa que tem 160. Porque normalmente numa casa tem 2, 3 pessoas acompanhando o serviço. Então, vai dar cerca de 500 pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, elas falam, eu queria estar aí em Curitiba. Não é? Olha, eu gostaria de estar na sinagoga, tem uma irmã, a irmã Antônia, eu gostaria de estar aí em Curitiba, estar na sinagoga. E nós estamos em Curitiba. Apesar que hoje está fazendo um frio lascado aqui em Curitiba, né? 5 graus, né? Então justifica não vir, porque está 5 graus. Quer dizer, nós estamos hoje aqui com cerca de 30 graus a nossa temperatura aqui. Está quente. Então, Yeshua falou, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde que está o seu coração? Está perto do Senhor? E eu falo porque eu tenho obrigação de falar. Deixa eu ver aqui um outro texto, agora me fugiu aqui aquela passagem, eu acho que, deixa eu ver que se eu encontro. Fala onde é? É aquela passagem que fala assim,
que eles perguntam para Yeshua, por que lhes fala por parábolas? Vocês lembram? Por que lhes fala por parábolas? Eu não lembro mais o capítulo. Aí Yeshua fala assim, porque esse povo ouve de má vontade. O povo ouve de má vontade. Talvez vocês vão encontrar aí a palavra de Yeshua. Os discípulos perguntaram, por que lhes fala por parábolas? 13. É 13 mesmo, hein? Mateus 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Agora, deixa eu ver aqui ainda ele fala, a vós é dado conhecer. Vamos ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo, ó. É no 10, né? No 9, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles fala por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Tá vendo? Então, muitas vezes, Yeshua, quando faziam perguntas para ele, não respondia. Não dá a resposta. Tem pessoas que às vezes entram em contato conosco e querem saber coisas, e eu não dou resposta. Por quê? Porque a pessoa quer saber por quê. Para nada. Então, quando a pessoa não tem interesse, quando você percebe, ontem eu falava isso, né? Falando da família, né? Quando uma pessoa não tem interesse, não perca seu tempo. Entenderam? A pessoa não tem interesse. Por que você vai ficar falando? E é assim que Yeshua fazia. Sabia que o Heitor não está interessado, então eu falo por parábolas. Pronto. Aí que ele não vai entender, mas é para ele não entender mesmo. Mas por que eu não quero que ele entenda? Porque eu sei que ele vai me ouvir de má vontade. Então, como é que nós ouvimos a palavra de Deus? De boa vontade ou de má vontade? Quando é que nós ouvimos? Vamos ver se vocês estão entendendo. Quando é que nós ouvimos a palavra de Deus com má vontade? Quando? Quando a pessoa não dá atenção. A pessoa não presta atenção no que você está falando, não está ligado no que você está falando. Não é? Eu me lembro de, não sei se na escola onde eu estudava, que às vezes o professor falava, o que eu estou falando, fulano? Perguntava para o aluno, o que eu acabei de falar? Aí o aluno ficava, né? Tá vendo? Se você estivesse prestando atenção, você sabia. Isso é ouvir de má vontade. Então Yeshua falou, com quem ouve de má vontade, você fala por parábolas. Pronto. Não tem interesse em explicar. E alguns cobram, mas você não tem responsabilidade pela minha salvação? Não tenho. Aí.
O senhor não tem responsabilidade pela minha salvação? Não, não tenho. Pela tua salvação, não. Agora, eu tenho responsabilidade daquele que quer ouvir, daquele que quer aprender, daquele que quer obedecer. Aí eu tenho responsabilidade. Aí eu vou dar tempo. Quantas vezes... Outro dia eu recebi uma bronca dentro do ônibus, porque era 00:30, eu estava no telefone, o passageiro deu bronca lá. Quero dormir, porque eu estava atendendo uma pessoa. E eu queria parar de falar, porque eu estava dentro do ônibus, e ele não parava de falar. E eu torcendo para ele encerrar, amanhã a gente conversa, não, ele falava e eu respondia. Até que uma pessoa deu uma bronca lá dentro do ônibus, aí eu fiquei quieto. Então, quando a pessoa quer ouvir, quer aprender, a gente tem prazer de ajudar, de dedicar tempo. Mas hoje as pessoas estão muito convencidas. Eu vejo, eu ouço, eu assisto muitos programas. Engraçado que essa semana eu fiz contato com um líder religioso. Ele é messiânico. E ele é uma pessoa muito famosa. Muito famosa. Muito conhecido. Não é famoso, é conhecido. Muito conhecido. Se eu falar o nome dele, pronto. E aí eu mandei um recado para ele, e eu pensei assim, não vai me atender. Não vai me atender. E ele me atendeu. Ele me atendeu e ele me surpreendeu, porque ele falou, olha, Rabino Shai, eu sou incompreendido por muitas pessoas. Eu não entendo por quê. Que elas não me entendem. Elas me atacam. E conhecer o Senhor, dizia ele, conhecer o Senhor assim com o seu cabelinho branco, é uma satisfação muito grande para mim. De repente eu poder contar com o Senhor, a gente poder conversar, tá bom. Próxima viagem que eu fizer para o lado dele, eu vou parar para visitá-lo e conhecer. Mas eu pensei, não vai dar atenção. Porque o brasileiro tem esse negócio, o brasileiro, quando ele é famoso, ele não dá atenção para mais ninguém. Infelizmente, né? Se você quiser conversar com um famoso, tem que sair do Brasil. Você tem que encontrar com ele lá em Londres, lá nos Estados Unidos, você encontrar com ele, aí ele dá atenção para você. Mas aqui não. E eu me admirei, né? E quando ele falava a respeito dele, de alguns que não compreendem, eu falei, pois eu também passo pelo mesmo que você. Eu acho que a gente vai se entender, nós temos coisas em comum. Então, nós precisamos ouvir com atenção, principalmente quando é a palavra de Deus. E o nosso povo pecou por isso, porque via todas aquelas maravilhas que Deus havia feito, desde a saída do Egito, e esquecia com facilidade. Deus escolheu o nosso povo de Israel. Aqui fala no capítulo 32. Jacó é parte da sua herança. Proporcionou-lhe as necessidades na terra do deserto, e no ermo solitário cheio de uivos cercou. Sabe o que quando eu leio isso, eu também ligo com a ingratidão. A gente tem que ser agradecido, gente, porque nós somos privilegiados. Você acha que você é a melhor pessoa do mundo? Você acha? Você acha que você é a melhor pessoa do mundo?
Mas você é privilegiado. Você é uma privilegiada para conhecer a verdade. Nosso povo, de todas as nações da terra, nosso povo, o povo de Israel, foi a nação privilegiada por Deus. Deus faz lá uma aliança com nosso pai Abraão, cria a nação de Israel e privilegiou essa nação. Não adianta as nações se revoltarem. Olha as tentativas. É claro que o nosso povo sofreu muita perseguição por conta da desobediência. Se o nosso povo tivesse obedecido a Deus, não tinha acontecido o que aconteceu. As cruzadas, a Inquisição, a perseguição de Hitler. Isso é por causa da desobediência. Tem um preço. É povo escolhido? É. Tem um preço a pagar. Você, ao mesmo tempo que você é um privilegiado, uma privilegiada, que você não é melhor do que ninguém, e encontrou a verdade, ou está no caminho da verdade, você tem maior responsabilidade. Por ter mais conhecimento, você tem mais responsabilidade. É como uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro e desperdiça todo o dinheiro. Aí você fala, puxa, se eu tivesse uma parte do dinheiro daquela pessoa, eu subia na vida, porque eu sei trabalhar com dinheiro. Mas aquela pessoa não, ela desperdiça, esbanja todo o dinheiro que ganha. Assim aconteceu com o nosso povo. Nosso povo recebeu o privilégio de ser o povo de Deus, ser a nação sacerdotal, conhecer a Deus, conhecer a verdade. E muitas vezes não valoriza isso. Muitas vezes não, atualmente não valoriza. Então vai pagar caro por isso. Por conhecer e não obedecer, o preço é alto. E aí tem tudo isso que aconteceu na história do nosso povo. Não é? As cruzadas, Hitler, sem falar lá no passado, né? A Inquisição, Hitler, as perseguições que tem hoje. Mas é por quê? Porque teve um privilégio por Deus e não valoriza esse privilégio. E as nações se aproveitam disso. Para quê? Para perseguir Israel, acusar Israel. Por exemplo, são coisas claras. Quem matou Yeshua? As nações perseguem Israel, alegando que Israel matou Jesus, não é? Por isso tem que ser perseguido. Mas se o nosso próprio povo de Israel fosse buscar biblicamente conhecimento. Teve uns tempos atrás que veio aqui um judeu natural, ele veio aqui, alguns anos atrás, marcou uma entrevista com a gente e veio aqui. Na verdade, ele veio aqui oferecer para nós a sinagoga da Saldanha Marinho, se a gente queria comprar. Aquele prédio que hoje é um destacamento da Polícia Militar. Pode passar lá e ver que lá é Polícia Militar agora. Ele falou, nós não vamos vender aquilo para qualquer um. Por isso estamos procurando vocês. Acontece que a gente não tinha o dinheiro que eles queriam. Não tínhamos. Então não compramos. E quando ele entrou aqui, quando a gente falou com ele no profeta, falamos num profeta, se não me engano, Jeremias. Pois é, o profeta Jeremias falou isso. Ele perguntou para nós, Jeremias é Velho ou é Novo Testamento? Perguntou. Jeremias é no Velho ou é no Novo?
Tá vendo? Aí ele entrou aqui, a gente mostrou a Bimá, mostrou a Torá para ele. Ele falou assim, mas qual que é a diferença então que tem entre vocês e nós? Aí eu falei, é a crença que Yeshua é o Messias. Essa é a diferença. Porque vocês são iguais, nós, né? A gente vê a sinagoga. Sim. A diferença é que nós cremos em Yeshua como Messias. Ele ficou quieto. Então, se o nosso povo desse atenção, iria entender muita coisa. Mas se tem uma coisa que às vezes eu não entendo o cristianismo, o cristianismo, por exemplo, não estou falando mal não, estou falando que eu não entendo, faz missão para o mundo inteiro. Missão na Índia, missão na África, missão na China, missão em todos os países praticamente. Mas por que não há um empenho com o povo de Israel? Por quê? Yeshua falou, ide por todo mundo e pregai as boas novas a toda criatura. Por todo mundo. Mas ele disse assim, começando por Jerusalém. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas começando por Jerusalém. E assim foi. A pregação começou em Jerusalém. E começou bem, com o batismo de 3.000 judeus, israelitas. Foi numa festa de Pentecoste. Começou com o batismo de 3.000 ali, que creram. Não houve dificuldade ali. Houve alguma dificuldade para que eles crescem que Yeshua era o Messias? Não houve. 3.000 de fora de Jerusalém, porque eles estavam ali para celebrar as festas, ou a festa. De fora, 3.000 creram em Yeshua. Então não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas o que acontece? Aí veio, a partir do 4º século, veio a perseguição religiosa contra o povo judeu, contra a parte da congregação israelita de Yeshua, que continuou praticando sua fé judaica, passou a ser perseguida, juntamente com o povo judeu. E a perseguição ao povo judeu se deu em nome de Jesus. Os cruzados, nada mais, nada menos eram que pessoas incentivadas por Roma para tomar a terra santa dos judeus, com a cruz na mão. Então, essa perseguição ao povo judeu, em vez de ajudar o judeu a crer no Mashiach, ajudou ele a não crer. Como é que eu vou crer numa religião que nos persegue, que nos perseguiu, que apresenta um Messias e que em nome desse Messias que eles apresentam, eles nos perseguem? Então isso aí facilita mais ainda para o povo judeu não crer em Yeshua. Só é um tiro no pé. Você vê, por exemplo, o principal reformador,
foi o Martim Lutero. Principal, é homenageado hoje. Quando ele foi expulso da religião católica, ele começou a trabalhar com os judeus, pregar para os judeus. Mas os judeus não creram. Não creram na pregação dele, não aceitaram. Aí o que ele fez? Passou a perseguir os judeus, destruir sinagogas, destruir os judeus. O reformador, fundador da ramificação protestante. Então isso é prato cheio para não se crer em Jesus. Agora, se o nosso povo estudasse os escritos da Brit Hadashah com mais carinho, ia ver que quem matou Jesus não foi o povo judeu. Ah, mas o que é isso? Não, não foi. Quem matou literalmente não foi. Quem incentivou Roma a matar Yeshua foram os sacerdotes judeus. Foram os sacerdotes, mas eles não puseram a mão na massa. Eles só jogaram Yeshua na mão de Roma. Ó, se vocês não dão um jeito nele, vai converter toda a população judaica, vai se converter a ele, e ele vai promover uma revolta contra Roma. Roma vai perder o domínio aqui, ou se não perder, vai ter que enfrentar uma guerra aqui contra o povo judeu, porque esse homem aí tem poder, ele está convencendo todo mundo. Agora vocês que sabem, querem punir ele ou não? Porque aí o Pilatos falou o quê? O que o Pilatos falou? Que foi o primeiro ali. O que ele falou? Não vejo nele culpa alguma. Ele não fez nada de errado. E os sacerdotes? O que eles achavam de errado nele? Os sacerdotes. O sumo sacerdote, o sinédrio. O que achava de errado em Yeshua? Nada. Por que eles entregaram ele para Roma? Exatamente por isso, porque eles tinham que ter um motivo para apedrejá-lo. Não, ele fez isso aqui, ó, vamos apedrejá-lo. Não tinha. Ele não pecou. Então, o sinédrio e Roma não tinha porquê, o sinédrio e o povo judeu não tinha porquê matar Yeshua. Aí foram convencer os romanos a fazerem. Ó, ele pode criar uma revolta aqui contra Roma. Aí Roma. Agora, quem fez toda a tortura de Yeshua, feriu Yeshua, bateu nele, tirou sangue dele, maltratou ele, não foram judeus, foram os romanos. Não foram os judeus que fizeram aquilo, foram os romanos. Que antes de matar, que fizeram toda aquela maldade para ele, foram os romanos. E o próprio Yeshua vai dizer: o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios. Então ele foi entregue na mão dos gentios. Os gentios que fizeram o serviço. Então, todo mundo quer matar os judeus, porque os judeus mataram Yeshua. Não, mas mata os gentios também, porque os gentios foram os que mataram realmente. Os que maltrataram e fizeram toda aquela maldade para ele foram os não-judeus. Por que vocês não punem os não-judeus? Querem punir só os judeus? Então o criminoso é só aquele que manda ou é aquele que executa também? Quando alguém executa um crime aí mandado por terceiro, ele não vai preso? Só vai preso quem mandou? Ele também vai preso. O que executou vai preso também. Então o que acontece? Eu quero voltar no meu raciocínio. Quando Yeshua manda
e de anunciar as boas novas do reino a todas as nações, começando por Jerusalém. Tem que começar por Jerusalém. Começar a anunciar pelo povo judeu. Por que hoje pouco empenho se faz pelo povo judeu? Um dos motivos é o seguinte: o povo judeu não aceita. Mas não aceita. Mas por que não aceita? Se aceitava com tanta facilidade ali no começo, por que não aceita hoje? Então tem alguns segredos. Porque você apresenta para ele um Jesus que não é judeu, que transgrediu a lei, transgrediu a Torá, que era contra a lei. Isso é uma contradição, porque se Yeshua fosse contra a lei, contra a Torá, ele teria sido morto pelos judeus. Mas é o que você vai apresentar. Você vai lá em Israel, vai pregar e vai falar para eles que tem que guardar o sábado. Você vai falar isso para o judeu? Quem vai lá pregar vai criar uma instituição para guardar sábado, para guardar domingo. Então o judeu não vai aceitar. Porque o judeu pega a Torá e fala: olha, aqui está escrito que se não pregar de acordo com a Torá é falso profeta, está escrito aqui. Então eu não aceito. Agora, o da Índia, da China, do Japão, ele vai aceitar, porque ele não se baseia na Torá. Levou lá uma outra religião, ele aceita, porque ele não se baseia em Torá. Agora o judeu se baseia em Torá. Então, se você apresentasse para o nosso povo um Messias baseado na Torá, cumpridor da Torá, o nosso povo creria com muito mais facilidade. Mas você, além de apresentar um Messias para o nosso povo que era contra a Torá, gente, não tem nem o que falar. Olha, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não é? A nova aliança não é a comunidade de Yeshua? Ou seja, lá antigamente eles transgrediam a lei, violavam, quebravam os mandamentos. E a nova aliança como é que vai ser? Vai ser colocada a lei aonde? No coração. A nova aliança é muito pior do que a primeira. Se na primeira eles violavam, nessa agora nem Torá tem. Não tem nem Torá, nem lei nenhuma mais. Aboliu tudo. Então que nova aliança é essa? Pior do que a antiga. Isso aí não é a nova aliança. Não é. A nova aliança tem que ser melhor que a antiga, mais bem cumprida que a antiga. Como é que nós vamos convencer o nosso povo a crer em Yeshua? E o nosso povo tem a prioridade. Primeiro o judeu, está lá escrito. Shaul falou: primeiro o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque é a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ele tem que ter a prioridade. Quando Paulo chegava num lugar, Paulo era apóstolo dos gentios, não era? Mas quando ele chegava numa cidade, o que ele procurava primeiro? Primeiro ele procurava uma família de judeus lá, para ele se hospedar. Aí ele procurava a sinagoga. Depois que ele estava alojado, tendo a oportunidade de ir na sinagoga, é que ele ia pregar para os não-judeus. Primeiro o judeu e depois o grego. Mas, se nós, não adianta, isso aqui é bater e voltar. A bola bate e volta. Você mostrar um Yeshua para eles, que é contra a Torá, perdeu seu tempo. Bola bate e volta. Foi o que aconteceu com Lutero. Lutero falou: agora eu não sou mais da religião católica, agora eu ganho judeu. Foi pregar o que para o judeu? Contra a Torá. O judeu falou: não aceito. Então, para nós levarmos a mensagem para o nosso povo, nós temos que estar de acordo, gente. E a primeira coisa que nós temos que estar de acordo é com a Torá. Falei para vocês, quando a gente esteve lá em Londres,
tem amigo nosso, o Rabino Yehudá, é nosso amigo. Nós fomos visitar um morreiro, um rabino, ultra-ortodoxo. Lembro da casa dele, ele tinha os filhos dele eram, acho que uns 5 filhos. Começava com um de colo, e daí começava do pequenininho aquela escadinha. Mais velho, acho que tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Aquela escadinha. Ultra-ortodoxo. Qual foi a pergunta que foi feita para nós? 2 perguntas. Vocês têm ascendência judaica? Sim. Segunda, vocês cumprem a Torá? Sim. Eu vou fazer a circuncisão de vocês. Simples. Simples, não é? Olha que quanto argumento a gente precisou ter ali na mão. 2, ascendência judaica e cumprir a Torá. Pronto. E foi isso que convenceu milhares de judeus nos dias de Yeshua a crerem nele, sacerdotes, homens do ministério levítico, crerem nele, porque ele cumpria a Torá melhor do que os demais. Então essa paraxá, Razino, ela vai falar, Moisés canta ali essa canção vitoriosa, né? Dele chegar até o final. Aí ele reclama, ele fala que o povo de Israel iria deixar o caminho de Deus, iria entrar no caminho da idolatria, e iria sofrer o que está sofrendo até hoje. Olha aqui o versículo, esse versículo é interessante, ó. Verso 21. Eles me provocaram a zelos. O que é zelos? Ciúmes, né? Eles me provocaram. Você quer o número do versículo? 21. 21. 32, 21. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus. O que significa isso? Provocaram a minha ira com as suas adorações vãs, idolatria, né? E eu, Deus fala agora, e eu provocarei a sua ira, a ira deles, do nosso povo, com um povo insignificante. Ah, mas dá raiva. Quem que é esse rabino aí que está querendo ensinar a nós? Quem é? Pois é. É uma pessoa insignificante. Nada. Esse rabino que está tentando passar essa mensagem para vocês é nada. É insignificante. Vocês não me provocaram com a idolatria? Com os deuses das nações, com o costume das nações? Eu vos provocarei com um povo insignificante. Com uma nação insensata os irritei. Então isso que está acontecendo hoje foi falado por Shaul Rachali em Romanos, né, que Deus ia provocar ciúmes no nosso povo, com os não-judeus que vinham para obedecer a Deus. O não-judeu que vem obedecer a Deus é causa de ciúme. Como é que pode? Você não é judeu e está cumprindo isso? Tem alguns que não é só isso, não, tem raiva da gente, né? E faz coisa que não pode. Por exemplo, se apoderar da congregação dos outros, né? Nós somos messiânicos, mas não tomamos congregação de ninguém, templo de ninguém. Agora, o Senhor não é messiânico, o Senhor é ortodoxo, mas toma a congregação do messiânico, ilegalmente, posseiro, apoia posseiros a tomar posse daquilo que não lhes pertence. Isso aí é feio.
Então não é uma brincadeirinha assim, não. Fica irado com aquele que não é povo. Fica irado e ainda faz bobagem como isso que eu estou falando. Tá? Eu ultimamente aprendi uma coisa, eu não sabia disso, hein? Tenho 75 anos, não sabia. Você sabia que as pessoas fazem uma coisa? Por exemplo, se for um oficial de justiça na sua casa levar uma intimação para você, né? Vai lá na casa de quem? Na casa do Pinnerras, levar uma intimação para o Pinnerras. Aí a esposa do Pinnerras atende: olha, eu sou oficial de justiça, eu vim trazer essa notificação aqui para o seu esposo. É sobre o quê? Não, é sobre um problema dele aí, ele vai ter que comparecer em juízo e tal. Aí o que a esposa do Pinnerras faz? Um momentinho. Ela vai lá, né, e fala: Pinnerras, tem um oficial de justiça aí, chamando você lá para assinar uma notificação, né? Não é isso que você faria? Ou não? Oficial da justiça. Se você não falar nada, eu volto amanhã aqui, então. E ele vai voltar. Mas o que eu aprendi? Que a minha mulher pode falar: ele está viajando. Você está procurando o Ixai, ele mora aqui, mas está viajando. Tá, mas quando que ele volta? Olha, ele está para os Estados Unidos, ele vai voltar daqui a 6 meses. Eu estou lá no quarto, lá, quietinho lá. O oficial de justiça vai embora. Tá, e daí? Daí que esse oficial vai comunicar ao juiz que eu estou viajando, que eu só vou voltar daqui a 6 meses. E quando é que eu vou receber uma nova visita do oficial de justiça? Daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, aí a minha esposa falou: olha, ele voltou, mas viajou de novo. Chamaram ele agora na África. Ele é líder religioso na África. E volta quando? Daqui a 90 dias. Está previsto chegar aqui em janeiro. Pronto. Essa ação aí, esse processo, vai, ó. E assim eu aprendi com um amigo desse aí, que não acha ele de jeito nenhum. Descobrimos o condomínio que ele morava, foi lá, tocou a campainha. Não mora mais aqui, atende o síndico, né? Aí é moleza, atende o síndico. Síndico, eu não moro mais aqui, entendeu? Se vierem me procurar aqui, eu não moro mais aqui. E você não sabe para onde eu mudei. O síndico fala: não mora mais aqui, não sabemos para onde mudou. Eu não sabia, eu com 75 anos não sabia que eu podia dar essa rasteira na justiça. Estou aprendendo, mas com quem que eu estou aprendendo? Não vou falar com quem que eu aprendi. Eu fui para São Paulo 2 a 3 vezes, chegou lá, bati com a cara na porta, porque o juiz falou: olha, o oficial bateu na casa do camarada e o cara não achou. Mas nesse outro endereço que a gente passou também não tá, não mora lá mais. Então, a gente tem que dar testemunho, né? Eu estou em casa, chegou um oficial de justiça lá no escritório, lá embaixo. A secretária atendeu, falou: é contigo. Aí eu peguei o telefone, liguei para o meu advogado. Falei: está aqui um oficial de justiça, o que eu falo para ele? Fala para ele que procurar outro dia, então, aí que você vai conversar com o advogado. Procura outro dia, eu não vou assinar, porque o meu advogado falou para eu não assinar. Mas eu não vou me esconder da justiça. Por que eu vou me esconder? Mas é isso. Isso aí é apenas para dizer para vocês que não é apenas uma inimizade, não é generalizando, gente. Tem gente que se aproveita dessa
Não sei se vocês estão me entendendo que tem um nó aí, tem um nó no meio. Se eu persigo o povo judeu, como é que eu vou apresentar o Messias para o povo judeu? Se eu persigo. Isso aí favorece, não é isso? Aqueles que não querem crer. Não, eu vou aceitar um Messias que me persegue? Não. Então por que eu não mudo a estratégia? Por que eu não vou conhecer o Messias verdadeiro e aí sim? Porque daí esse argumento não vai servir. Você persegue o povo de Deus, nós não. O Messias, o nosso Messias não. Nosso Messias cumpriu a Torá, viveu de acordo com a Torá. Você está enganado, meu amigo. Você está enganado quando você fala que o nosso Messias transgrediu a Torá. O nosso não. O nosso é judeu. É aqui, ó. E foi por isso que 3.000 creram nele no dia do Pentecoste, porque foi apresentado um Messias judeu. Então, gente, veja bem, eu vou concluir a minha prédica. Por conta disso, as nações perseguem o povo judeu, né? O povo judeu sofre por causa da desobediência, por causa da idolatria, por abandonarem a fé, sabem, conhecem a Torá, mas não seguem, por isso sofrem. Mas mesmo assim são abençoados. Mesmo porque a bênção está lá, ó, conectada no pai Abraão. Deus não vai deixar o seu povo perecer. Mas as nações que perseguem Israel, o que vai acontecer com essas nações? Vamos ler aqui no livro de Joel, capítulo 3, diz assim: porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas estas nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Está vendo? Deus vai punir as nações, gente. Essas nações que hoje estão punindo Israel, vão ser punidas por Deus. Mas Israel não está errado de desobedecer a Deus? Está. Não está sendo punido, sofrendo no meio das nações porque desobedece a Deus? Está. Mas quem está batendo em Israel vai apanhar depois também, porque bateu no povo de Israel. Então não adianta. O povo de Israel é a nação sacerdotal. Todos esses que... Ó, o Hitler pensou, vou acabar com tudo. Matou lá o quê? 6 milhões de judeus. Conseguiu acabar com Israel? Ele morreu, ninguém sabe, suicidou, que fim levou esse camarada. O povo de Israel está aí. Não adianta. É a nação sacerdotal. E vai ser exaltada no final dos dias. No final dos dias nós vamos ter essa canção. Que Deus puniu, isso você vai encontrar em Apocalipse também, né? Que fala que iraram-se as nações. E chegou o dia em que Deus vai tomar o reino e vai punir as nações. E Israel vai ser exaltado. Israel será a nação sacerdotal, é a nação sacerdotal hoje. Israel é, através da parte da oliveira que permaneceu. A nova aliança. Israel é a nação sacerdotal. E através dos galhos quebrados, que representa Moshe Rabbeinu. Os galhos quebrados representam Moshe Rabbeinu, mantendo as tradições, a cultura, o Estado de Israel. É a nação sacerdotal. Mas no reino vindouro, quando vier a Mashiach, Israel vai sair pregando. Não é isso que a gente canta aqui?
Kimitzion Teitse Torah. O que quer dizer isso? Kimitzion Teitse Torah. O que quer dizer? Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Mas quem que vocês acham que a lei vai sair de Sião, a palavra de Deus de Jerusalém, por meio de quem? Do povo judeu. É o povo judeu que está espalhado nas nações, que vai receber o Mashiach, que vai pregar para as nações. Mas o que esse povo judeu que está espalhado pelas nações vai pregar quando Yeshua voltar? Vai pregar a Torá, que mitzion teitse Torá. Aí será um tempo em que todas as nações obedecerão a Torá. Entenderam? Hoje as nações não têm que obedecer a Torá, não é exigido das nações que obedeça a Torá. Aí você fala, mas a gente não mata, não rouba, não adultera. Em obediência à Torá, é isso que as nações fazem? Não mata, não rouba, não adultera, não pratica outras coisas, porque está obedecendo a Torá? Não. Está obedecendo uma legislação social. Lá no Japão mata, rouba, faz... Não faz também, mas lá não crê na Bíblia. Lá não é pela Bíblia. Então isso é uma lei das nações. Não é Torá. Torá é Torá. Existe uma diferença. No reino milenar, as nações vão obedecer a Torá. E quem vai levar a Torá para as nações será o povo de Israel. Então o que nós temos em Razino? A canção da vitória, Moisés alertando o povo porque o povo recebeu tudo aquilo de Deus, alertando que Israel iria deixar o Senhor, iria se envolver com os ídolos, iria ser espalhado pelas nações, iria ser punido no meio das nações, mas que no futuro Israel seria de novo reintegrado à vontade de Deus e faria todo o seu trabalho sacerdotal. Vamos encerrar com a oração e vamos para o Kiddush. E voltaremos às 17h30, às 5h30. Avino Malkeino, nosso Pai e nosso Rei, obrigado, Eterno, por mais esta Parashá, Razino, que nos ensina a sermos agradecidos por tudo aquilo que o Eterno tem nos dado e a não nos esquecermos do Eterno, a não ouvirmos o conselho das nações, a não nos desviarmos da Tua vontade. Senhor, seja conosco, seja com cada um do Teu povo, com os nossos amigos internautas, com todos aqueles que estão vivendo hoje o processo de conversão, procurando fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então agora nós vamos para o Kiddush, encerramos em nome de Yeshua essa parte e voltamos às 5h30 com o Halel e com a Ravidalá. Shalom para todos.